Existem poucas coisas mais irritantes do que perder suas chaves, mas na maioria das vezes o mistério acaba quando encontramos elas em nossos bolsos ou debaixo de um pedaço de papel na escrivaninha. Mas alguns mistérios não são tão fáceis de resolver como esses segredos alucinantes trancados em cofres e tumbas ao redor do mundo. Desde o túmulo amaldiçoado do imperador chinês até o estoque perdido de um traficante de drogas bilionário. Vamos mostrar a você essas misteriosas portas trancadas que não podem ser abertas nunca. Na Índia, após a descoberta de enormes cofres abarrotados de tesouros no templo Padmanabhaswamy, o mistério sobre o local cresceu ainda mais. No subsolo, havia 6 portas que nunca tinham sido abertas desde o fim do império de Sri Padmanabhaswamy, que governava a região no século XVI. Temendo invasões, a Suprema Corte da Índia, em 2011, permitiu que o local fosse pesquisado por especialistas. Das portas misteriosas, 5 já foram abertas, e o que havia dentro delas é de fazer qualquer Indiana Jones ou Tomb Raider babar. Uma fortuna em ouro e muitas outras preciosidades foi localizada ali. O tesouro, que certamente é maior do que muitos citados em filmes, ainda não foi totalmente avaliado. Mas há especulações de que ele alcance a soma de $1 trilhão, isso mesmo, $1 trilhão de valor. E a porta misteriosa? Depois da descoberta, sem dúvida o interesse no templo cresceu no mundo todo. Agora, em resumo, mais de 200 guardas tomam conta do local. Sem falar das câmeras e detectores de metal, por exemplo. Sem dúvida é importante citar que as portas dos cofres eram de metal, muito pesadas e preparadas para não abrirem com facilidade. Portanto, estes também eram motivos para que o governo não tivesse tentado adentrar o local até então. A insistência poderia, inclusive, causar danos ao templo, que é uma joia da humanidade por si só. Mas o tempo passou, as coisas mudaram, o medo ficou forte, e quem entende do assunto abriu os cofres com jeitinho. Porém, uma das portas ainda não foi aberta. Ela seria a mais complexa de se violar. A já famosa porta misteriosa da Câmara B, elas eram nomeadas de AF, ainda estaria lacrada. A maldição da Câmara B. A porta é adornada com 2 enormes serpentes, digna de filmes de aventura bem criativos. Por outro lado, não tem nada que facilite a abertura. Não tem maçanetas, puxadores e travas, por exemplo. Há quem diga que, dentro da Câmara, as próprias paredes são de ouro. Uns dizem isso, enquanto outros afirmam que ali está selado o maior tesouro que a humanidade já viu. Ou seja, maior ainda do que o já descoberto. A impossibilidade de se abrir a porta, por outro lado, dá asas à imaginação. Isso faz muitos pensarem que o cofre não pode ser aberto e ponto, já que pode estar selando algo em seu interior. Uma porta apenas para a saída, nunca para a entrada. Enfim, há relatos de pessoas que tentaram abrir a porta e tiveram fins misteriosos entre doenças e desgraças variadas. Um membro de uma equipe teria perdido uma mão na tentativa. E outro teria morrido meses depois. Mas nada disso foi oficialmente ligado ao templo. Em conclusão, o governo afirmou que a Câmara já foi aberta e visitada e que não havia nada nela. E fez questão de dizer que ninguém foi amaldiçoado por entrar ali. Porém, não foram divulgadas imagens oficiais do interior da Câmara B até hoje. Surgiu na África, mais ou menos em 10.000 AC, de um vírus que provavelmente veio do camelo. Até as múmias egípcias têm marcas na pele que sugerem varíola. Foi a doença precursora das vacinas, tanto antigas quanto modernas, uma vez que as pessoas perceberam que só contraíam varíola uma vez na vida. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus e que se destaca como uma das doenças que mais causou mortes na história da humanidade. Ela teria surgido na Índia, existindo descrições na Ásia e África antes mesmo da era cristã. No Brasil, a doença foi descrita pela primeira vez em 1563, na Bahia.
No Brasil, as primeiras referências à varíola remetem ao primeiro século da colonização. Em 1561, a doença teria chegado à Bahia através de uma nau que trazia bexiguentos a bordo, e, 2 anos mais tarde, toda a população litorânea foi assolada pela mais impressionante epidemia do século XVI no Brasil. A vacinação levou a uma redução de 9.600 casos e 160 mortes, em 1962, para 3.623 casos e 20 mortes, em 1966, quando a CNCV foi extinta e criada a CEV, Campanha de Erradicação da Varíola, em resposta à pressão internacional. Os serviços de inteligência americanos creem que, além dos Estados Unidos, 4 países, Iraque, Coreia do Norte, Rússia e França, possuam estoques do vírus da varíola, afirmou um funcionário do governo americano. Acredita-se que a Al-Qaeda tenha tentado adquirir amostras do vírus para usar como arma, mas autoridades dos Estados Unidos não acham que a rede terrorista seja capaz de realizar um ataque com o agente. O governo dos Estados Unidos tem conhecimento desde o início dos anos 90 sobre armas biológicas feitas com vírus da varíola na era soviética e coletaram indícios sobre programas em outros lugares. Temores de que a varíola, declarada erradicada em 1980, volte a ser uma ameaça levaram o governo dos Estados Unidos a considerar vacinações em massa obrigatórias contra a doença. O governo teme, porém, que centenas de pessoas adquiram a doença pela vacinação. Vacinações rotineiras contra a varíola pararam de ocorrer nos Estados Unidos em 1972, e especialistas creem que pessoas vacinadas há 30 anos ou mais tenham baixa imunidade. No Brasil, a vacinação contra a doença deixou de ser obrigatória em 1980. A forma mais grave de varíola matava 1/3 de suas vítimas. A doença pode ser transmitida de pessoa a pessoa, diferentemente de outras usadas como armas biológicas, como antraz. A tumba secreta do imperador e o exército de terracota foram descobertos pela primeira vez em 1974, por agricultores. Estima-se que o mausoléu se estenda por cerca de 38 quilômetros quadrados e tenha levado 30 anos para ser construído. As estátuas encontradas no local não representam apenas soldados. Há também esculturas em formato de carruagens e cavalos. De acordo com a imprensa chinesa, os guerreiros recém-descobertos foram desenterrados no fosso número 1. Esse local abriga principalmente esculturas que representam tropas de infantaria e carruagens. Algumas das estátuas são de generais, que podem ser identificados por seus capacetes mais elaborados. As peças encontradas agora estão partidas e devem ser restauradas. O corpo do imperador Qin Shi Huang está sepultado em uma câmara secreta do mausoléu que permanece intocada. Acredita-se que seu interior seja composto de um vasto palácio subterrâneo construído por cerca de 700 mil trabalhadores durante um período de 3 décadas. O local não foi explorado porque arqueólogos temem danificar a estrutura. Ao todo, já foram encontrados cerca de 20 mil guerreiros de terracota, mas pode haver até 8 mil deles, segundo os pesquisadores. O grande salão hipostilo está localizado dentro do complexo do Templo de Karnak, no recinto de Amon-Ra. É um dos monumentos mais visitados do Antigo Egito. A estrutura foi construída em torno da 19ª dinastia egípcia, c. 1290-1224 AC, entre o segundo e o terceiro pilones de Amon-Ra por Seti e Ramessés II. Seu projeto foi inicialmente instituído por Hatshepsut, na capela noroeste a Amon no terraço superior de Deir el-Bahari. O nome refere-se ao hipostilo arquitetônico padrão. É o maior salão hipostilo já construído, e contém 134 colunas de papiro. Estas colunas uma vez suportaram um telhado, que há muito tempo desapareceu, com exceção de alguns traços.
As colunas centrais, que são ligeiramente mais altas que o resto, foram construídas durante o reinado de Amenófis III, e formaram uma colunata semelhante à do templo de Luxor. As outras 122 colunas foram construídas e decoradas durante os reinados de Seti e Ramessés II, no momento em que foi finalmente convertido em um salão hipostilo. Em 1899, 11 das colunas maciças do grande salão hipostilo desmoronaram em uma reação em cadeia, porque suas fundações foram minadas por água subterrânea. Georges Legrain, então arqueólogo-chefe da área, supervisionou a reconstrução que foi concluída em maio de 1902. Mais tarde, um trabalho semelhante teve que continuar a fim de fortalecer o resto das colunas do templo. Localizado no Canadá, o Hotel Fairmont Banff Springs foi redesenhado, aumentado, modelado por diversas vezes. Ademais foi construído para suportar um rigoroso inverno e assim se tornar um resort que pudesse ser ocupado durante todo o ano. Esse hotel conta com 15 andares, 768 dormitórios, um campo de golfe, 11 restaurantes e 1.200 empregados. Ele é também considerado um patrimônio mundial pela Unesco. Ele possui uma visão privilegiada do Monte Hundley e do Bow Valley. Há muitas histórias relacionadas a esse hotel, o que o torna bastante atrativo para o mundo sobrenatural. Vamos a elas. Segundo contam, após o incêndio de 1926, o hotel foi reaberto em 1928 e, nessa época, um assassinato aconteceu no quarto 873. Um homem matou sua esposa e sua filha. A partir desse dia, sons estranhos e gritos eram ouvidos no quarto, além de aparecer no espelho uma mão sangrenta de criança. Após muitas reclamações de hóspedes, a gerência lacrou esse quarto. Apesar disso, os visitantes e a equipe do hotel continuaram a falar de fantasmas andando pelos corredores e a impressão de uma criança pequena aparece na parede onde deveria estar a porta, sendo, inclusive, fotografada por alguns hóspedes. Se você chegou até aqui, deve estar gostando das histórias. Muito obrigada por assistir. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, pois isso ajuda muito o canal. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela ajuda que estão dando para o canal crescer. Até a próxima história.